aí, Marcelo, o Memphis vai ou fica? Essa é a minha pergunta, bem simples. Você sabe que essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Eu imagino. E resposta não tem nenhuma. Eu tive nos Estados... Não, vai ter agora, vai ter. Atenção! A gente está aqui para falar, para esclarecer ao torcedor, para passar uma mensagem oficial do clube. Né? A gente também não pode responder todo dia do mesmo tema, né? Então, mas reservamos aqui para o jogo aberto falar esse tema. Obrigada. Mas como eu estava falando, eu estive nos Estados Unidos há alguns dias e contei muitos corintianos lá. A pergunta era, e o Memphis, fica ou não fica? Fui para Fortaleza, mesma coisa, né? Tem muito torcedor do Veio no jogo aberto, a mesma coisa. Fui em Maracanã, uma cidade pertinho do Fortaleza, mesma coisa. E aqui também. O Memphis está terminando o contrato de trabalho vai até 31 de julho. O Corinthians apresentou uma proposta para o Memphis, formal. Essa proposta compõe vários itens, entre salário, entre possibilidades de recursos advindos de marketing, de produtos, premiações, de eventos. Bônus. Premiação, quase todo jogador tem algum tipo de premiação. Bônus. Né? Não, bônus não é o que a gente costuma trabalhar muito. Assim, o bônus eu acho que tem que ser coletivo. Concordo. Ganhou um campeonato, todo mundo ganha. Né? Acho que tem que ser coletivo. Então, assim, uma proposta que tem situações e que está sendo debatida. Né? É um debate, é um jogador internacional, o maior artilheiro e assistente da história da seleção da Holanda. Tem história no Corinthians, participou de conquistas, foi importante em 2024, no ano difícil do clube. Né? E a gente tem que respeitar muito, né, a figura, o atleta, o profissional. Ele está de férias, né? Todos os jogadores do Corinthians tiveram 25 dias de férias. O Memphis saiu da Copa do Mundo no dia que o Brasil jogou com o Japão, não lembro o dia agora, mas era na segunda-feira, inclusive, então acho que tem 2 ou 3 semanas, acho que 2 semanas que isso aconteceu. Então ele está tendo férias como os demais jogadores estão. Se houver um acerto, ele volta a treinar. Se não houver um acerto, não tem nem porquê ele vir para cá para ficar 5, 6 dias fazendo o quê? Né? Sim. Então... há o interesse da permanência, existe a proposta, está com o staff dele, houve um vai e vem normal de uma proposta, o Marco Aurélio sabe muito bem como isso acontece, claro. Né, de um ajuste ou outro. A dívida anterior com ele dos 40 milhões lá é um entrave? Não, ela faz parte da proposta. Okay. Ela faz parte da proposta. Mas esse tem que número ser mesmo? Equacionado. Eu não queria falar em números, né? Porque fica delicado para mim, não sou do setor financeiro do clube. Okay. Né? Mas o número não é um absurdo. É próximo disso aí que foi falado. É próximo disso aí. E faz parte. Seria diluído no contrato, no novo contrato. Aí é negociação e eu não queria entrar no cerne da negociação, porque aí a gente passa a falar de estratégia. Estratégia não se revela. Mas no tempo você pode falar, porque até 31 agora, como tem o transferban, se sair fora dessa data, sair fora do contrato dele, aí ele já entra numa outra fase da... Já entra numa outra fase. Aí ele já não pode ser inscrito. Se o Corinthians ainda estiver sob transferban e for uma renovação ou extensão de contrato, pode. Pode. Se acaba o contrato, aí é um novo contrato, aí não pode. A menos que derrube o transferban, okay. Que vai ser derrubado, né? O Corinthians não vai passar uma janela, acredito eu, né, sob transferban. Até porque quando está transferban, nem na base pode contratar. Você não pode contratar um menino de 18 anos, de 17 anos, não pode. Qual é o valor desse transferban? Hoje, acho que na casa de 9 milhões de reais, porque são 2, né? Tem o transferban da compra do Martínez, junto ao clube dos Estados Unidos, não recordo o nome do clube agora, Philadelphia Union. E teve um que saiu ontem, que eram de multas. Uma punição administrativa. O Corinthians pagou o transferban, acho que do Thales Magno, outra situação, mas tinha uma multa para pagar, a multa não foi paga, a FIFA vai lá e sanciona também para que possa ser resolvido, não é um valor tão alto, 200 mil dólares mais ou menos, na casa de 1 milhão de reais. Não é muito. Ronaldão, pancada. Temos menos tempo agora, internet. Agora é curto e grosso. Já tem uma lista para ele que já, presta atenção, Marcelão. André Ramalho, Charlie, o Charlie bom tá com a gente aqui, o Charlie meu, desse é bom. Pedro Raul, Vitinho, Félix Torres já. Kaká também, não volta mais, né? Pelo amor de Deus, não vai voltar mais. O Wesley, Pedro Milan. Saia justa. Alisson na seleção. Não, isso aqui não era pra agora. Que isso, aqui não tem nada a ver. Essa turma, porque o Corinthians precisa de dinheiro. E a gente aqui pensava-se junto com o Edu, a gente falava assim, não, mas o departamento de marketing tem que trabalhar para trazer dinheiro. Não, né? Eu acho que você tem que também trabalhar com os jogadores para fazer essa grana virar. Só que tem muita gente recebendo muito e dando pouco. O que fazer com essa turma desses nomes que eu passei? Pedro Raul, se você quiser, à tarde eu estou liberado e eu posso ir pelo aeroporto e levar meia dúzia dessa turma aqui. E meu carro está limpinho para levar.
Bem, a gente está numa janela. E numa janela aberta podem ocorrer negócios. Pode ocorrer empréstimo, pode ocorrer venda, pode ocorrer acordo. É natural do período. Então, não vou particularizar nem Marcelo, o nome. eu vou pedir só pra gente seguir no ao vivo, que agora eu volto pro ao vivo. Desculpa, rapidinho. Está respondido já. Agora, Chico, você talvez seja... não um corintiano, mas por transferência fajuto. familiar, acaba sendo corintiano, não é? Esposa, filhos, aquela coisa toda. O que você quer perguntar para o Marcelo Paz? Porque tem tanta coisa para ser perguntada. Estou curioso para saber qual será a sua escolha. O Marcelo, esse processo de imersão, né, que você viveu, eu vivo dentro de casa, assim, né? O Corinthians está em toda parte, então eu entendo muito bem. Já nos encontramos algumas vezes, já falei para ele da minha admiração pela implementação da gestão profissional no Fortaleza, porque eu acredito muito nisso no futebol brasileiro e Fortaleza foi meio que pioneiro nesse sentido. E você veio com essa função profissional aqui no Corinthians. Mas tem... os elogios terminaram, tá, Marcelo? Agora, eu sei. As perguntas vão começar. Hora chega, faz parte. Exato. Mas tem uma pergunta que ela me interessa muito, porque a gente viu algumas notícias nos últimos dias de algumas negociações, tem uma janela que vai abrir aí na segunda-feira, e aí eu tô falando de Arthur Melo. O Arthur que não renovou com o Grêmio, tem contrato com a Juventus, e assim, por que eu estou preocupado? Mas eu libero pro Corinthians, tá? Mas eu tô preocupado porque o Arthur, ele é um jogador Diniz. Se tem um jogador no futebol brasileiro que é Fernando Diniz, que é a cara do Diniz, é o Arthur. E eu sei o quanto o Diniz gosta desse jogador. Mas aí o senhor tá falando da dificuldade financeira e tal, dá para contratar o Arthur? Bem, você está muito bem informado, porque realmente o Diniz gosta muito do Arthur. Eu já falei em algumas entrevistas, o Diniz também falou isso. O Diniz, ele diz, Marcelo, eu não gosto de contratar jogador, eu gosto de desenvolver jogador. Gosto de desenvolver. Então, quero ver os jogadores que tem aqui que a gente possa desenvolver, jogadores da base que a gente possa desenvolver. Tem muito menino bom na base, muitos mesmo. Depois posso citar aqui alguns nomes. Mas ele pede muito pouco contratação. Mas uma das que ele citou foi o Arthur. Ele disse, olha, o Arthur é um jogador que eu entendo que agregaria muito, que somaria muito. Não é porque tem carência no meio campo, não, viu? Nosso meio campo é onde tem mais jogadores. E bons jogadores. Muito bons jogadores. Podem sair também, né? O futebol é dinâmico, no final do ano tem contratos que se encerram, tem empréstimo, né? Então o Arthur, como ele não deve ficar no Grêmio, né? Não vai ficar no Grêmio, até onde eu sei, é um nome que a gente gosta, sim, é um nome que o Diniz gosta e que seria uma questão de oportunidade de mercado por estar livre, por ter esse match aí de parte a parte. A gente sabe que o Arthur também gosta do Corinthians e tem uma admiração profissional pelo Corinthians, né? Um clube que atrai muito qualquer jogador, né? E o Arthur é um grande jogador, seleção brasileira, Europa, e tem esse perfil. Porém, a gente tem dificuldades prévias a enfrentar, né? Eu vou até adiantar tema que eu sei que vocês vão perguntar. A gente tem alguma coisa de atraso de salário que precisa saldar, a gente tem um transfer ban que precisa saldar, para depois chegar aqui nas contratações, né? Fica meio difícil a gente contratar agora se ainda tem algumas pendências anteriores. Então, o que a gente está trabalhando é atualizar salários, quitar o transfer ban, para poder fazer algum movimento de mercado. O Arthur é um nome que a gente gosta muito. Se ele puder esperar, né, tudo isso acontecer, de repente pode ser um jogador que venha estar no Corinthians, porque tem assim, um desejo do Diniz, que é um jogador muito qualificado e, como você falou, tem a cara do Diniz. Aqui a gente sabe que, ao longo dos anos, a relação da imprensa é até a porta do CT de qualquer clube, não é do Corinthians. Então, o Edu é um cara que já foi um dos atletas mais renomados aqui na defesa brasileira, capitão, já foi gerente, já foi coordenador, enfim, fez muitas funções no futebol desde que parou de atuar. E hoje tem uma experiência vasta também como comentarista aqui no Jogo Aberto, começou essa carreira aqui no programa. Então, Edu, você tem muitas valências, muitas qualidades já no futebol e conhece tudo de perto. O que você quer saber do Marcelo Paz, você que já viveu tantas experiências? Primeiro dizer que é uma honra, Marcelo, encontrei já várias vezes, né, a gente jogando junto, e toda vez que a gente ia lá para Fortaleza, nos recebia muito bem, né, temos uma amizade muito bacana. A minha pergunta para o Marcelo é o seguinte, quando você chegou no Corinthians, né, todo o início você tem um planejamento, né, qual foi o planejamento do Corinthians nas competições que estão disputando? Né, porque a gente coloca ali no orçamento, ó, até qual fase eu vou chegar, porque é questão financeira, né, porque aí tem as premiações e tudo, né? E claro que todo um time grande como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, né, você almeja ser campeão. Mas como você bem disse, só um vai ser campeão. Então, para você, qual que vocês colocou no Corinthians? Qual vai ser a fase, por exemplo, na Libertadores? Até
que ponto a gente chegou, ok, o que passar vai ser ótimo, e também se o Corinthians vai ter que vender jogador. Porque a gente sabe que precisa de receita, precisa pagar, como você falou, as dívidas, né, do transfer ban, salários atrasados. E se realmente vai ter a necessidade de vender jogadores importantes. Tô com a lista aqui para te ajudar depois. Eu tô com a lista aqui já. E qual foi o planejamento do Corinthians com relação às competições que estão disputando? Bem, do ponto de vista orçamentário, quando eu cheguei, a peça orçamentária já estava pronta, né? Então não tive interferência em tal fase, tal cota, já estava pronta. Esportivamente, se eu disser aqui pro torcedor corintiano que não, na Libertadores, basta chegar nas quartas de final, eles cortam a minha cabeça amanhã. Né? Então, a gente joga para ganhar e para avançar o máximo possível. Né? Segundo semestre, a gente tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Dá para chegar e dizer, não, na Copa do Brasil vamos parar no meio do caminho. Não dá, a gente é o atual campeão. Tem que buscar avançar, chegar no título novamente. Libertadores, hoje é o maior sonho do torcedor corintiano. É o que a gente escuta na rua. E a primeira fase foi muito boa, né? A primeira fase foi boa, surpreendeu muita gente, fomos no primeiro lugar, fizemos o que tinha que ser feito. Né? É o sonho do corintiano vencer de novo a Libertadores. Mas qual que é a do orçamentária? Que já estava estabelecida? Eu nem tive acesso, assim, eu tinha que cuidar do esportivo. Sim. Do esportivo para buscar entregar o melhor esportivamente. E quanto mais a gente entrega esportivamente, mais ajuda o financeiro, porque à medida que vai passando de fase, vão entrando cotas e torcedor vai mais para o estádio, sócio-torcedor, o jogador se valoriza mais. Né? Quando a gente falou de André, de Bidon, de jogadores valorizados, ganhou a Copa do Brasil ano passado, valoriza os jogadores. Sim. Né? O Bidon, aquela jogada que ele fez, resultou no gol. Né? Então tem um ganha-ganha aí quando você vai avançando. Então não dá para dizer que vamos parar em tal canto, Copa do Brasil e Libertadores é focar realmente no máximo possível, e logicamente o máximo possível é o título, não estou prometendo isso aqui, mas é o nosso desejo. E brasileiro, eu acho que a gente tem que voltar a brigar lá em cima. O Corinthians tem que estar ali, entre os 5, entre os 7, né? Ficar longe. Você quer ver a tabela, alguma coisa assim? Não, estamos esperando a tabela aqui há 40 dias. A Copa do Brasil tem um Inter. Eu quero ver, o Palmeiras tem Só primeiro. jogos difíceis, né? O mês de agosto é um mês... E vai ter que vender jogador? Muito. Vai ter que vender. Isso Charles, Pedro, Raul, Porque teve a Vitinho. oportunidade de vender o André. Naquele momento, houve a decisão de não vender. Né? Tinha uma situação bem encaminhada, mas houve a decisão de não vender. Ele continuou no clube, ajudou esportivamente. O André é o vice-artilheiro do time. Tem jogador com proposta lá? Tem sondagens. Tem sondagens reais e eu vejo, pela minha experiência de mercado e pelo que eu estou vendo agora, que o mercado está aquecendo. Né? Como um todo, você começa a ter mais sondagem, mais procura, mais movimentação, a Copa do Mundo está acabando, os times europeus vão começar a se apresentar, vão começar suas pré-temporadas, então tem algo já aquecendo. Mas proposta na mão, firme, ainda não, por nenhum jogador. Hoje aqui um debate especial, né? Professora Selene, uma mentora, e o Marcelo. Eu falei que ele está no jardim de infância e o Cicinho e o Edu no ensino médio. E vai ter briga na hora do lanche. O Corinthians, a gente sabe do tamanho do barulho, né? A gente sabe da forma que ele é dentro e fora. Né? A gente aprendeu, conviveu com isso daí. Agora eu quero saber de você, assim, nesse mesmo embalo do que a Renata te perguntou, mas assim, o que você enfrentou quando você viu a direção, as contas, a mudança, todo aquele barulho também de presidentes sendo afastados, se aquilo chegou até você num momento difícil. Eu sei que foi o Stabile que conversou mais com você, se aproximou, para você não ter tanta pancada, porque com certeza ali, ninguém escapa da pancadaria ali dentro do Corinthians, ainda mais é uma briga interna que não tem fim. Eu queria saber como é que você está dirigindo isso do lado diretivo, porque do lado da torcida você falou muito bem, é grande e tudo, mas esse lado que está sempre brigando e sempre na falta de dinheiro. Como fazer com tudo isso? Falta de dinheiro, falta de tolerância lá dentro. Você acorda já tendo que matar o leão ou amarrar o leão? Como é que é? Bem, faz parte do desafio. O meu trabalho no Corinthians é técnico, né? O meu trabalho é técnico dentro do departamento de futebol. Então, não me envolvo nas questões políticas do clube. Não entro nesses debates, frequento muito pouco o Parque São Jorge, que é onde tem a efervescência política, embora seja um lugar que eu adoro, porque eu tenho uma energia ali de gente, de família, de criança, de esportes amadores, olímpicos, teatro, museu, tem tanta coisa legal lá, mas a questão política eu deixo à parte, não entro nela, e a questão política também não tem entrado no CT Joaquim Grava. Posso falar aqui para o torcedor, para quem acompanha, o ambiente de trabalho é tranquilo, não tem ninguém lá dando carteirada, entrando para acompanhar treino, para dizer isso ou aquilo, não. A gente trabalha
com muita tranquilidade, eu vejo que tem uma compreensão das pessoas quanto a isso, de conselheiros, de diretores, de ex-diretores. Ninguém vai lá para qualquer coisa que seja relacionada ao futebol, então muito tranquilo onde a gente trabalha para desenvolver o trabalho do futebol profissional do Corinthians, em parceria ali com a base, com o Damiani, com o futebol feminino, com a Iris. A gente está sempre trocando ideias, experiências, o campo para o feminino treinar, um equipamento, a fisioterapia, as meninas vão lá, usam também, então tem uma harmonia ali, é tudo junto, né? Tem só um muro que separa o futebol profissional da base do feminino, então a gente tem Master também, né? O Guina falou que você está também atento. A gente tem acompanhado tudo. Eu já fui pro futsal, pro basquete, pro teatro, pro museu, para o carnaval, para a inauguração da estátua de São Jorge na Neoquímica Arena. A gente tem que viver o clube. Uma imersão total. Uma imersão total, né? Acho que a gente tem que viver o clube. Então, Ronaldo, assim, existe a questão política, a gente acompanha, né? Isso chega, a gente vê nas redes sociais, mas o presidente Osmar diz, Marcelo, cuida do futebol, isso aqui é comigo, não se preocupe, e eu não tenho sofrido nenhuma interferência. Posso falar para vocês aqui, 0. Meu reporto para o presidente Osmar e com acertos e erros a gente vai fazendo junto. Sobre a questão financeira, é um desafio enorme, né? É difícil. Eu digo muito que a grande virtude de um gestor de futebol, né, é fazer dinheiro. É difícil. Futebol, a coisa mais difícil é fazer dinheiro e a mais fácil é gastar. Então tem que ter muito cuidado com isso. O que a gente fez ao longo desse ano, não botar combustível na dívida. O que é não botar combustível na dívida? Todas as contratações foram sem custo, sem transfer, contratos não muito longos, salários dentro da realidade do clube. Então, se hoje a gente sofre um pouco por algumas dívidas de compras de jogadores, isso não vai ter para frente a partir desse momento. Porque os jogadores que vieram agora não vai ter conta para pagar para frente. É um processo, é devagarinho, não é de uma vez. Né? Esse ano já foram pagos mais de 170 milhões de reais de diversas dívidas, né? 42 milhões para evitar o transfer ban do Garro, 41 milhões ao Santos Laguna para evitar o transfer ban da compra do Félix Torres, CNRD, que é aquela dívida com a CBF, não com a CBF, é a dívida dentro da CBF de diversos credores, né? De empresários, de clubes. Você lembra que o Cuiabá estava sempre cobrando o Corinthians, né? Agora não cobra mais, porque está pago. Está sendo pago em dia. Foram pagos 2 parcelas esse ano de 9 milhões de reais. São parcelas trimestrais. Transação tributária também, que era uma dívida tributária grande. O Corinthians já pagou, se eu não me engano, 24 milhões esse ano. Então vai somando aí. Muita coisa. Caixa econômica, esse ano, 52 milhões de reais o Corinthians pagou para a Caixa Econômica. Esse dinheiro nem entra no Corinthians, ele é retido de algumas receitas que eram para entrar. Estádio. Né? Pelo estádio. Então, você vai somando aí só do que eu falei aqui, meio por cima das 177 milhões de reais, só nesse ano.